dos tantos que estarão fazendo o curso, alguns vão sendo chamados ao corpo diaconato, principalmente aqueles que realmente entenderam o que é verdadeiramente ser um diácono, que é só uma palavra mais bonita para servo, né? E ser chamado para ser servo do Senhor é uma honra sem limite. Sem limite. Essa é a maior de todos. O próprio Jesus disse: eu vim para servir. Então, por aí você tira. Então, teremos o curso de formação diaconal a partir depois do Carnaval. Vamos ter também o Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. A diaconisa Valéria Torres é quem vai ministrar esse culto. Vai estar chamando algumas pessoas para fazê-lo, né, paralelo. E tem condição de fazer os dois, pastor? Tem. Quem quiser vai ter. Por quê? Porque vai funcionar um curso, uma aula aqui e outra em cima. Mas é no mesmo dia, né? Pronto. Então tem o Mulheres com Propósito, que aí é só mulheres, e o Conhecendo Deus vai ser em dias diferentes, alternados. Então, talvez dê condição de fazer os dois, né? Até porque o Conhecendo Deus é um curso bem diferente. O nome do curso é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, você vai aprender vamos dizer assim, a conhecer. Você vai ter intimidade com Deus, vai viver experiências com Deus, quem fizer esse curso, ok? Além disso, teremos outras coisas, tudo para depois do Carnaval, né? Depois da quarta-feira de cinza, né? Aí começa a vida eclesiástica normal das igrejas. Então, vamos lá. Evangelismo. Quem deseja um avanço evangelístico, procura o irmão Beto. Ele está ali, aquele bonitão que está em pé lá na porta. Procura ele, ok? Conversa com ele e você marca um evangelismo na sua casa ou na rua onde você mora e nós teremos os evangelismos. Culto de mulheres, também só depois de março, não é isso? Fevereiro, março. Final de março. Então, fique atento, porque na data nós colocaremos aí no mural. Santa Ceia, irmão, todo primeiro domingo de cada mês. Eu vou falar uma coisa aqui que é meio pesado. Não adianta você dizer que é crente e que vai entrar no céu se morrer ainda essa semana, se você nunca participou de uma ceia do Senhor. Porque não é o pastor que está dizendo, e nem é apenas a palavra. O próprio Cristo disse: quem não come e não bebe de mim, não tem parte comigo. Então não adianta você dizer: eu sou da igreja, eu sou parte da igreja. Não é. Porque se você é, então Cristo é mentiroso. E ele não é mentiroso. E ele disse: quem não come de mim, não come do pão, não bebe de mim, não bebe do cálice, não tem parte comigo, ou seja, não é participante do reino de Deus, portanto não é igreja. Está dentro, está no meio, mas não é. É pesado, mas é a verdade. Então, todo primeiro domingo do mês, aqui na igreja, nós temos Santa Ceia. Venha cear conosco, venha comer do pão e beber do cálice, ok? Departamento infantil. Nosso departamento infantil, irmão, precisa muito de oração. A igreja toda precisa. O departamento infantil precisa que você tenha esse carinho de sempre lembrar de orar e pedir que Deus envie trabalhadores para a seara dele. Porque a seara ali é muito grande e os obreiros são um pouquinho. Nós temos 3 professores apenas e a prova disso é que numa quinta-feira como essa, 4 professores, né? 5 professores. Pronto. Então, o que é que ocorre com isso? Tem culto que nós não temos o departamento funcionando porque não tem professor suficiente para tal. Então, procure orar pedindo a Deus que envie trabalhadores para a seara. Nós precisamos também de músicos, nós precisamos de pessoas para se envolver no corpo de apoio, né? Enfim,
A igreja tem muito espaço para as pessoas se envolverem, mas é necessário que oremos, pedimos a Deus que mande, que envie trabalhadoras para cá, né? Eu louvo a Deus que um dia que eu tiver aqui 2 ou 3 grupos de louvores se revezando. Um canta na quinta, o outro canta na terça, o outro canta no domingo e tal, e se revezando entre si, né? E isso vai acontecer em nome de Jesus, né? Campanha dos gêneros alimentícios. Irmãos, se envolva, né? Se envolva. Tem gente que eu não consigo entender. É 1 quilo de alimento que nós pedimos, embora você é livre para trazer até 1 tonelada, se quiser. Ah, pastor, não tem como eu trazer 1 tonelada. Entre em contato com a gente que a gente vai buscar e transporta para cá. Mas faça a sua doação. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, e que a alma generosa prosperará. Então faça seu melhor, doe 1 quilo de alimento, aquilo que Deus falou ao seu coração, não é o que você... Entendeu? E é sempre no 2º domingo de cada mês. Então, procure trazer seu envolvimento. Hoje, eu estava ali na porta, o irmão Pedro ia chegando, já foi trazendo o envolvimento dele, desse mês. Já botou ali na cabine de som, já avisei a diaconisa Valéria. Ó, chegou aí, o irmão Pedro trouxe. Levar lá para cima, juntar com os outros. Porque no nosso meio tem aquelas pessoas que atravessam dificuldades e que precisam ser socorridas. Então faça o seu melhor. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguns anúncios importantes. Estamos preparando o calendário da igreja para apresentar as datas tudo certinho. E é bom que quem tem qualquer coisa, procure a diaconisa Valéria para informar. Diaconisa, eu sei que a senhora está fazendo aí o calendário da igreja. Eu queria botar mais isso ou aquilo outro. Que aí... ou quer dar uma sugestão, aí você pode dar, com certeza ela vai ouvir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, são esses aí os nossos anúncios mais eminentes. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, é um livro que só tem 6 capítulos, você vai para a última página do livro de Gálatas, que está antes de Efésios. Capítulo 6, versículo 6, diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, aqui já é uma orientação para que a pessoa seja aberto à doação, né? Não vos enganeis, aí é onde chama a atenção, não se engane ou não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmão, você já viu alguém semear um campo com feijão, e quando chegar o mês de junho, ele colher milho, para fazer pamonha? Não tem jeito, né? Se ele quiser colher milho, ele tem que plantar milho. Não tem como ele plantar, semear feijão e colher arroz, ou vice-versa. Aquilo que você planta é o que você colhe. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Então, aquilo que você semeia no reino de Deus, você colhe para você. E o versículo 8 diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, para os seus próprios deleites, da carne vai colher corrupção, ou seja, desgaste. Irmão, olhe para você, faz o seguinte: quando você chegar em casa, você pega uma foto de quando você tinha 20 anos, aí vá para frente do espelho, olhe bem para a foto, depois olhe para o espelho, veja quanta corrupção ao longo do tempo você já colheu. A corrupção da carne, ela se corrompeu, ela ficou mais frágil, ela ficou mais mole, né? Tem mulher que não tem mais coragem de dar um chau assim para ninguém, porque ela dá chau aqui, a mão aqui embaixo, vai para lá, né? Isso é a corrupção da carne. Corrupção da carne. Então, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé. Aprove a Deus, meus amados irmãos, aprove a Deus que essa casa fosse mantida por nós, pelos nossos recursos. Então está aqui, ó, eu cheguei hoje, encontrei 2 cartinhas de amor, como a empresa chamada de Energija nos ama. Já deixou aqui 2 cartas de amor para mim, para nós. Contas de luz para pagar daqui lá de cima. Então, nenhuma ONG manda dinheiro para nós, o governo não manda dinheiro para nós, nem o estadual, nem o municipal, nem o federal, mas a empresa quer receber. Ou você paga em dias ou ela corta. E aí a gente não vai ter mais energia. Vamos nos reunir no escuro, à luz de vela. Aí precisa de material de limpeza, precisa enfim, são inúmeras coisas a fazer. E aprove a Deus que, através de nosso envolvimento, as contas da casa fossem pagas. E até hoje, do dia que assumimos essa igreja até hoje, essas contas estão sendo pagas. Para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus. Mas nós não recebemos nem de ONG, nem de governo externo, nem da denominação. Nós não recebemos, é nós, gente, é o pouco povo daqui, dessa casa, que deve se reunir. Então, faça seu melhor. Aí na frente do seu banco tem uns envelopes, você pega, coloca dentro seu dízimo, sua oferta, Aí você vai trazer, entregar no altar e receber a bênção em nome de Jesus. Pois é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas que os compromissos da casa do Senhor são honrados. Amém? Então faça aí o seu melhor, em nome de Jesus. Esse cofrezinho já foi explicado para a igreja algumas vezes, ele vai estar sempre aqui. É para ser colocado aqui moeda de R$1 ou cédulas. Moeda de R$1 ou cédulas. Então, só vai ser aberto no retiro dos pastores. É justamente para facilitar o retiro dos pastores uma vez por ano, que ocorre uma vez por ano na denominação. Então aqui é independente de dízimo e de oferta. Quer colocar, fique em paz. Ok? Amém, irmãos? Os amados já podem trazer, então. Glória a Deus. Um dos irmãos que estão conosco me perguntou ainda há pouco sobre a chave Pix da igreja. Eu já pedi uma vez ao diácono Rony, vou pedir novamente. Assim, o nosso culto ele vai para a internet, ele é gravado, vai para a internet. E antes do culto acontecer, antes da palavra acontecer, os louvores, eu percebo que fica um tempo grande, um tempo razoável, com a imagem da igreja, só aquele símbolo já escrito assim, dentro de alguns segundos, né? Teremos nosso culto. Nesse interim, coloca lá o Pix da igreja, aí coloca alguma coisa assim, tipo, você pode ajudar com qualquer valor, não tem que exigir nada de ninguém, mas deixa aberto o número do Pix e para que alguém, caso queira abençoar a igreja, não faça sacrifício de tolo, só faça aquilo que Deus colocar no seu coração, e aí coloca lá uma ajuda para nós, que realmente nós temos muita coisa para ser feito e pouco recurso para isso. Mas, até aqui, nós podemos dizer com segurança, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Vamos orar e consagrar as ofertas ao Senhor com a diaconisa Valéria Torres. Depois de consagrado, deixa de ser nossa, é do Senhor. Orem com ela. Em troca, eu estaria orando por vocês daqui. Glória a Deus.
estendam as mãos para cá. Pai amado e eterno, em nome de Jesus te louvamos, te bendizemos por essa noite, por esse culto. Queremos te agradecer, Senhor, por cada irmão aqui presente. E queremos agradecer, Senhor, a colaboração de cada um deles, o dízimos, as ofertas para com a tua casa. Que tu possa, Senhor, multiplicar cada oferta aqui, para que nós possamos, Senhor, cumprir os nossos compromissos, honrar os nossos compromissos. E também, Deus, que tu possas derramar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos as bênçãos sem medidas que tu promete na tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja o teu extraordinário apresentado nessa noite, para que nós possamos, Senhor, continuar prosseguindo nesse lugar. Te louvamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria de chamar o irmão Carlos aqui, né? É Carlos, né? Tem essa função, que Deus abençoe e use tremendamente em nosso favor. Para proteger aqui você. Vamos orar, irmãos? Amém. Amado Deus, eterno Pai, meu Senhor, olha e vê. Pois nos atos da tua casa, Senhor, no altar da tua casa já se encontra o teu filho, chamado por ti nesta noite para ser teu mensageiro. Usa-o com unção, graça, poder e autoridade. E fala aos nossos corações, que Ele dê, Senhor, o teu recado para nós nessa noite, e que através da tua palavra, cada um de nós seja ricamente edificado nessa noite. Santo Deus e Pai, eu assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês estão felizes nessa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro, antes, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Carlos Alberto, né? Como o pastor falou, eu passei 15 anos no diaconato de um ministério, né? E hoje eu estou em outra igreja, mas diácono nunca deixa de ser diácono. Amém, irmãos? Vai ter um curso aí abençoado e eu aconselho e incentivo a fazer. Porque, irmãos, o Senhor não nos chamou para ficar no banco, amém? Aleluia. Você tem que ser participante, irmãos. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Amém? Versículo 38, aleluia. Eu conheço o pastor faz um tempo, né? Glória a Deus, quando eu revi ele já era pastor, né? E eu cortava o cabelo com ele, irmãos, amém? Passei um tempo cortando cabelo com ele, então eu conheço ela há muito tempo, né? E quando eu vim aqui, o meu cunhado Levi veio ministrar aqui e eu me deparei com o pastor, né? Isso fiquei muito grato, né, com isso e feliz, né? Porque o Senhor é aquele que nos transforma, né? E hoje é um homem de Deus, né? E eu creio que eu não sou eloquente igual a ele, amém, irmãos? Mas eu creio que você vai entender a palavra de hoje, amém? Porque o Senhor está aqui no nosso meio, amém? Então aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, está escrito: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Queremos te glorificar e te exaltar, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Pai.
Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus que nos trouxe até esse lugar para receber a Tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, e sei que a Tua palavra não volta vazia, mas fará o que lhe apraz, o que lhe dá prazer, Senhor. O que lhe dá prazer, Senhor, são vidas, Pai, restauradas, Pai, libertas, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E nesta hora, nesse momento, Pai, eu quero declarar na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor, as nossas mentes cativas, Senhor, a Tua palavra, para que possa receber, Senhor, e que possa, Senhor, praticá-la, Senhor, que essa é a Tua vontade, Senhor, para conosco. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu vou citar alguns versículos, né? Eu peço permissão aos irmãos, né? Porque o tempo, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, pastor. Quanto tempo? 9, né? Glória a Deus, amém. Aleluia. Então, irmãos, não precisa você abrir lá, eu sei que você é um leitor da Bíblia, né? Assim eu creio. Somos ou não, irmãos? Amém. Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, não precisa abrir lá, eu vou citar para você, e depois nós vamos voltar para o texto que eu li, amém? Está escrito assim, irmãos. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, amém, irmãos? Algo que eu estava percebendo aqui, só abrindo um parênteses, pastor, a minha Bíblia é a versão RA, revista e atualizada. Eu gostei porque a do pastor é também, né? E eu aconselho aos irmãos, né, que siga, né, a RA. Por quê? Porque aí você vai ter mais entendimento, amém? Amém, irmãos? Vocês estão me compreendendo? Então vamos voltar para aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei, irmãos, que você está aqui através do quê? Da fé, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, olha, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Por que você está aqui nessa noite? Por que eu estou aqui nessa noite? Porque nós cremos que o Senhor existe, amém? Mas também, irmãos, ele diz, olha, e que se torna galardoador dos que o buscam. Nessa noite você veio buscar o Senhor. E o que é galardão, irmãos? É um presente de Deus. Eu posso perguntar a você, você pode perguntar a mim, né? Qual o presente que Deus tem para mim nessa noite? Eu posso lhe dizer, conforme a minha e a sua necessidade. Qual a sua necessidade, irmãos? Deus é um Deus que supra as nossas necessidades, irmãos. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, está escrito assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, irmãos? É importante, irmãos, que nós participemos da igreja, né? Participemos dos cultos, irmãos, né? Perseverem, irmãos, amém? Está aqui nos dias de culto, glória a Deus, gostei da igreja, a igreja é linda, né? O pastor eloquente, glória a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é que está faltando, irmãos? Para você estar aqui, para receber do Senhor. Então nós vimos aqui no texto, pode olhar para mim, por favor, olha só, indo eles de caminho, eles quem? Jesus e seus discípulos. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Amém, irmãos? Então Jesus ia de caminho, entrou no povoado ou numa aldeia, e tinha Marta lá e hospedou ele na sua casa. Mas a Bíblia diz, irmãos, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aleluia. Aleluia. Você está aqui nessa noite para ouvir os ensinamentos. Esteja aqui no culto de domingo, né? De terça, né, pastor? Se envolva na igreja, irmãos. Amém? Quando nós temos um compromisso, irmãos, na igreja, nós ficamos mais responsáveis, irmãos, porque vem uma responsabilidade para a nossa vida. Eu sei que diácono, eu fui diácono e nunca deixo de ser diácono também, mas tem uma responsabilidade. Às vezes você está em algum lugar, irmãozinho, a sua atitude, nas suas palavras, você tem uma responsabilidade, porque você diz o quê? Rapaz, eu sou diácono, eu tenho que ter a postura, né, de um cristão. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Será que nós estamos ocupados em muitos serviços, irmãos? Seja em nossas casas, amém? Aleluia. Será que nós temos buscado muito as coisas naturais, as coisas do mundo, irmãos? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Será que você está aqui agitado também, pensando em algumas coisas no dia de amanhã? Irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20,
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você crê que o Senhor está aqui no nosso meio, irmãos? O Senhor está aqui, irmãos. Amém? Aleluia. Ele sonda o seu coração. Aleluia. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Aleluia. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Sabia que o Senhor está aqui no nosso meio, irmãos? Ele está lhe vendo, está me vendo? Olha só, ele estava lá na casa de Marta, irmãos, mas ele estava observando Marta e Maria. Quem será dos dois que estava aprovado para o Senhor? Quem estava sendo aprovado naquele momento? Marta ou Maria? Marta agitada. E o Senhor ministrando a palavra. Então lhe disse Jesus, né? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Amém, irmãos? Você escolheu a boa parte nessa noite, amém, irmãos? Aleluia. Eu creio que você escolheu a boa parte e você sabe disso, amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que Maria, Marta, ela foi reprovada diante de Deus. Amém? Então, eu pergunto a mim e a você nessa noite: você está sendo aprovado diante de Deus? Ou está sendo reprovado? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Versículo 15 e 16. Sabia, irmãos, que muitas vezes nós podemos estar na casa do Senhor e estamos reprovados? Aleluia. Glória a Deus. Está escrito, irmãos. Aleluia. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16. Está escrito, irmãos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Olhe para mim, por favor. Glória a Deus. O que é que está escrito, irmãos? Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, como ombreiro que não tem de que se envergonhar. Eu faço uma pergunta para mim e para você, irmãos. Será que nós estamos se envergonhando de alguma coisa, irmãos? Não sei se você já percebeu uma pessoa que ela se desviou do caminho do Senhor. Ela evita passar na sua presença, porque ele está envergonhado, irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que nós estamos manejando bem a palavra da verdade? Será se alguma pessoa fizer alguma pergunta a você, você sabe explicar? Será que você tem evangelizado, irmãos? O pastor acabou de dar um testemunho, né, que hoje ele estava conversando com uma pessoa. Mas imagina se o pastor não tivesse a palavra no coração dele. Amém, irmãos? E eu quero te falar, irmãos, você é cristão, amém? Você é filho de Deus, você é filho? Amém. Então nós devemos estar preparados. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que o pastor é para orar, o pastor é para evangelizar, o pastor é para tudo. Não, irmãos, é o corpo de Cristo. Amém? Deus confiou esse ofício ao pastor para conduzir o rebanho dele. Amém? Vocês entendem isso, irmãos? Aleluia. E no versículo 16, pode olhar para mim, por favor. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Será que você está falando demais, irmãos, dentro da igreja? Misericórdia. Cuidado, irmãos, para não falar do seu pastor, do seu irmão. Isso é muito perigoso, amém, irmãos? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Irmãos, eu já vi pessoas, né, falando do pastor, né, de uma certa igreja, e ele, rapaz, o pastor chega atrasado na igreja. Eu digo, meu Deus. Eu digo,
fiquei calado, né? Não chega atrasado, ele poderia chegar mais cedo. Talvez ele tenha visto um dia, né? E foi julgar o pastor por muito tempo, né? Não sei. Irmãos, depois eu vi esse irmão fora da igreja, com a família destruída. Então eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Tenha muito cuidado quando for falar, amém? De alguém. Na verdade, não é nem para você falar. Quando você ouvir alguma coisa, você ore pela pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, tu sabe fulano está em pecado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou te falando, mulher ou homem, né? Para a gente orar por ele. Não, irmãos. Você está fofocando, amém? Você precisa ter cuidado com isso. Aleluia. Se você vê uma pessoa em erro, irmãos, ore por ele. Mas não precisa estar distribuindo a igreja ou a quem você veja. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 14, capítulo 14 de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Você acha isso forte, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É forte, irmãos. Amém? Segui a paz com todos. Será que tem alguém aqui que está precisando de pedir algum perdão, irmãos? Glória a Deus. Faça uma reflexão na sua vida e dizer, não, está tudo bem comigo. Está tudo bem com minha família. Está tudo bem com meus vizinhos. Amém? Os irmãos estão muito sérios, amém? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, temos que ter muito cuidado, amém? O que nós falamos, o que nós vemos, amém? Devemos ter cuidado, irmãos, num celular. Você tem que ter muito cuidado, irmãos. Interessante, irmãos, muitas vezes para a gente ler a Bíblia, né, um sufoco, dá sono, abrimos a boca, dá aquele cansaço. Irmãos, quando a gente abre um celular, né, que começa a subir aquelas telinhas ali, você passa 1 hora, 2 horas, irmãos. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Muitas vezes eu estou ali, pelo amor de Deus, estou perdendo tempo aqui. E fico com raiva, irmãos. E você tem que ficar irado com isso, amém? Você podia estar lendo o quê? Está lendo a palavra, alguma coisa que lhe edifica, alguma coisa que lhe levante, amém? Lendo a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é condicional. O amor de Deus é incondicional, mas a palavra de Deus é condicional. Como o pastor falou, você pode ver o Monstro 40, nós temos a mesma idade, assim eu acredito, e eu lembro disso, amém? O Monstro 40 foi terrível aqui em Campinas, irmãos. E você pode dizer, é digno de morte, mas sabia que o Senhor ama aquela vida? Sabia, irmãos? Amém. Deus abomina o que Ele faz, o quê? Odeia o que Ele faz, mas ama aquela vida. Agora a palavra de Deus, ela é condicional. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É uma condição, né? Se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra, amém? Lá no Evangelho, irmão, no capítulo 15 de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se é uma condição ou não, se você quiser e você permanecer em mim, se quiserdes, né, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, é uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, amém? Será que a palavra do Senhor está no nosso coração, irmãos? Será que você está pedindo alguma coisa e você não tem visto chegar? Precisamos, irmãos, fazer uma reflexão em nossas vidas, amém? Precisamos ser aprovados diante de Deus. Eu lembro agora Pedro, irmãos, né, lá no capítulo 14 de Mateus, não precisa abrir lá, não sei se o pastor permite eu estar citando os versículos, amém? Quero ganhar tempo, amém? No capítulo 14, irmãos, né, foi ali quando Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou, né? E a Bíblia diz que comeu 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né? E no versículo 22 está escrito, logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar, ou seja, ordenou os discípulos a embarcar. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para... Vamos ler lá, irmãos? Quero provar isso aqui para vocês, amém? Depois eu volto. Mateus capítulo 14, por favor.
Acho que eu estou citando muito, pastor, amém? E eu creio que o Senhor deseja que os irmãos abram a Bíblia para ler, não é assim? E então, irmãos, capítulo 14 de Mateus, olha só, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, nessa hora aqui, né, nós podemos ver Pedro sendo reprovado por Jesus. Amém? Pode olhar para mim, por favor? Respondendo-lhe Pedro, disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Como foi que Pedro foi reprovado aqui por Jesus? Através de quê? Da incredulidade, irmãos. Amém? Não estou aqui, eu sei, irmãos, né? Não estou aqui para diminuir Pedro, amém? Mas nesse momento aqui, ele foi reprovado por Jesus. Teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Será que Ele está dizendo para mim e para você? Não quero declarar isso na sua vida nem na minha vida. Homem de pequena fé, por que estás duvidando? Qual é a tua situação que você colocou diante de Deus? Aleluia. Irmãos, tudo tem um tempo de Deus, amém? A nossa alma, irmãos, a nossa alma é assim. Você quer comprar, vou dar um exemplo aqui, né? Comprar um carro, então você conseguiu o dinheiro. Aí você está com dinheiro, e a primeira coisa, o primeiro carro que você vê, irmão, não é esse que eu quero, é esse o carro do meu sonho. E compra, e muitas vezes há prejuízo, né? Porque, irmãos, a alma sedenta, para uma alma sedenta, olha só, para uma alma sedenta, todo amargo é doce, irmãos. Temos que ter cuidado com isso. Amém? Então, porque você está com dinheiro e viu, e aquela, né, emoção toma conta de você, ou toma conta de alguém, de você não, amém? Toma conta de alguém e ele vai e compra aquele carro e tem prejuízo, irmãos. Lá vem problemas, situações. A Bíblia diz, irmãos, confia no Senhor, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí ele diz, olha, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, irmãos? Então nós devemos confiar no Senhor. Amém? Lá em Jeremias, irmãos, no capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos considerar aos homens, né, um cargo, né, confiar a eles um cargo. Amém, irmãos? Mas a confiança, irmãos, está no Senhor. Maldito o homem que confia no Senhor, no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Quantas vezes, irmãos, você fez algo, eu também fiz algo, né? E depois pensei, meu Deus do céu, como foi que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Já aconteceu isso com você? Eu não sei como foi que eu tive essa reação, não sei como foi que eu tive essa reação, mas eu fiz isso. Por quê, irmãos? Quando a Bíblia diz, Deus, o Senhor diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque Ele sabe, irmão, Ele conhece o meu e o seu coração. O que é que diz lá em Provérbios 3,5 que eu falei? Vocês lembram ainda, irmãos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só, irmãos,
que é que o Senhor está dizendo para mim? Está falando para mim, não sei para você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie naquilo que você está pensando, não se apoie naquilo que você quer realizar. Coloca diante de Deus primeiro, porque Ele é quem vai dar a direção. A Bíblia diz, irmãos, que nós fazemos os planos, mas a direção certa vem de quem? Vem do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vocês estão recebendo, irmãos, nessa noite? Então, irmãos, nós devemos olhar para o alto, aquele que é consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Muitas vezes estamos olhando aqui, irmãos, as coisas naturais. É lícito que você trabalhe para você conseguir conquistar alguma coisa, aquilo dos seus sonhos, tudo certo, irmãos. Mas você precisa confiar no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós precisamos colocar em prática. Gostaria que você abrisse lá em Colossenses, no capítulo 3, por favor, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Estou dentro do tempo, pastor, amém? Glória a Deus. Estou olhando ali, tem um relógio muito bom, dá para me ver bem, amém? Colossenses, irmãos, no capítulo 3, né? No versículo 1 está escrito assim, olha. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Aleluia. Pode olhar para mim, por favor, irmãos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Eu não quero que você levante a mão aqui não, irmãos. Não levanta a mão não agora não. Mas você já foi batizado nas águas? Glória a Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aqui ele fala do batismo nas águas, irmãos, onde você desceu as águas e ressurgiu para Ele. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, você morreu para o mundo e ressuscitou para viver em Cristo Jesus, amém? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, amém? Irmãos, eu queria que você olhasse para mim agora. Olha o que está escrito no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também de outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, será que você tem será que você mente ainda? Não mintais uns aos outros, amém? Será que alguém, quando está na sua casa, que toca o celular, você chega, diga que eu não estou não. Você tem feito isso, irmãos? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, irmãos. Irmãos, e uma coisa, irmãos, que nós devemos ter cuidado, não dê brecha para ele, amém? Glória a Deus. Você conhece a palavra, eu creio que você conhece a palavra, irmãos. Então nós temos que ser obedientes à palavra, irmãos. Amém? Eu quero dar um testemunho meu que aconteceu comigo hoje, não quero ser um gigante espiritual, amém? Mas eu estava, fui pegar minha menina na escola e estava apressado e minha esposa disse, olha, compra lá batata, macaxeira, isso é saudável, amém, irmãos? E eu fui comprar, E eu cheguei lá e eu vi leite, algumas coisas e saí comprando, E eu, rápido, pensando em pegar a menina, e tinha uma senhora na minha frente, que estava com um carrinho cheio. Aí eu falei para a dona do supermercado, que ela me conhece, eu falei para ela, eu digo, será que dá para me deixar aqui e eu vou pegar minha menina e volto? Ela disse, não, dá, tranquilo, eu já faço compras lá há muito tempo, Então eu fui pegar a menina e voltei. Quando eu voltei, aí tinha terminado e tal, aí chegou a minha vez, e ela fez a soma, sabe, irmãos? E eu saí, minha menina dentro do carro, Ela fez a soma lá, saiu, eu peguei as mercadorias, coloquei dentro do carro e levei. E eu, já atrasado, Quando cheguei lá, eu digo,
minha esposa chegou e disse, deu tanto. Eu digo, foi, tanto? Acho que isso aí está pouco, viu? Tem alguma coisa errada aí, dê uma olhada aí, confira aí que eu vou tomar banho. Aí ela chegou e disse, não, está faltando aqui, tem todas as mercadorias, só que ela colocou uma a mais aqui, foi a macaxeira e ela não registrou. Eu digo, eu não acredito não, meu Deus do céu, né? Irmãos, se fosse você, eu não quero ser gigante espiritual nessa noite não, amém, irmãos? Eu estou dando um testemunho para que a gente dê exemplo, porque eu sei que meu testemunho pode edificar a sua vida, e o seu testemunho edifica a minha vida, amém? E eu cheguei e disse, eu não acredito não, e eu fiquei, sabe, bravo, não pequei, amém, irmãos? Irei, mas não pequei, amém? E voltei lá e disse, olha, a senhora esqueceu de anotar isso aqui, ela, me desculpa, aí pesou lá e tal, disse, quanto é tanto? Paguei lá e fui embora, né? E interessante que eu vim falando com o meu cunhado Levi aí, né? E essas coisas acontecem, né, irmãos? Quando a gente vai para a igreja, nós precisamos perseverar, irmãos. Amém? Nós temos que orar, irmãos. Amém? E então, irmãos, deu tudo certo, graças a Deus, paguei a senhora e estou aqui, cheguei no horário, amém? O que eu quero falar para você, irmãos? Nós precisamos perseverar. Você está orando, irmãos? Isso é sério, amém? O pastor falou aqui em oração. Você está lendo a palavra, não precisa levantar a mão, amém? Você lê a Bíblia no dia de hoje? Você pode falar, não, eu leio muito pouco. Mas será que não tem alguém que... Ainda bem, irmãos, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, amém? Você está aqui nessa noite, amém? Mas, irmãos, você pode pedir ajuda. Seu esposo, a sua esposa, a seus filhos, né? Que geralmente os meninos de hoje são tudo estudados. Mas eu faço uma pergunta a você. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado, irmãos? Vou fazer uma pergunta mais profunda, irmãos. Você tem jejuado, irmãos? Sabia que é bíblico jejuar? Amém, pastor? Glória a Deus. Você tem jejuado, irmãos? Teve um momento lá que os discípulos não conseguiram separar um demônio lá e foram perguntar a Jesus. Jesus disse, essa casta só sai com oração e jejum, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Você tem, irmãos, realmente tem tido comunhão com o Senhor? Você tem tido um altar na sua casa, no seu quarto? Onde é que você tem orado, irmãos? Uma vez, irmãos, eu conversando com o irmão, ele chegou e disse, rapaz, às vezes não tem tempo de orar em casa, eu saio em cima da moto orando e tal. Eu digo, irmão, será que o Senhor está recebendo essa oração? Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo de buscar o Senhor. Você tem 24 horas por dia, irmãos. Você não tem tempo de buscar o Senhor. O Senhor desejoso de ter comunhão com você. Isso é uma negligência, irmãos, amém? O que é que o Senhor tem feito por você? Tudo, irmãos. Quem é você fora do Senhor? Quem sou eu fora do Senhor? Ninguém, irmãos. E a Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Você é privilegiado, irmãos. Você está com o Senhor, irmãos. Será que você está obedecendo a palavra dEle? Aleluia. Estou bravo não, amém, irmãos? Será que você está obedecendo a palavra dEle, irmão? Você tem orado? Você tem jejuado? Aleluia. Eu quero ir para a Bíblia, meus irmãos, porque assim você não vai jogar pedra em mim. Não precisa abrir lá, mas em Marcos, no capítulo 16, irmãos, né? Versículo 15 está escrito assim, ide por todo o mundo, isso é o quê? Uma ordenança do Senhor. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí ele diz, olha, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Você tem pondo as mãos sobre os enfermos, irmãos? Talvez algum de nós aqui não tem nem evangelizar. Como é que vai impor as mãos sobre os enfermos, irmão? É uma ordenança de Jesus. Ide, portanto, e prega o evangelho a toda criatura. Amém? Isso é uma ordenança de Jesus, isso faz parte do corpo de Cristo. Irmãos, você pode dizer, eu não sou pastor. Quem foi que disse que só quem pode evangelizar e impor as mãos sobre os enfermos é pastor? Ele está falando aqui, irmãos, quem crê. Não estou menosprezando a função do pastor, amém, irmãos? Mas eu estou falando para você, irmãos. Ele diz, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem falado ao seu vizinho? Ou você tem sido um agente secreto, né? Que nem seu vizinho sabe que você é crente. Por quê? Você não tem falado para ele evangelizado, amém, irmãos?
Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Será que o sangue das pessoas está nas suas mãos? Será que o sangue das pessoas está na minha mão, irmãos? É forte, amém? Então, irmãos, é uma ordenança do Senhor e Ele deseja isso para mim e para a sua vida. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter comunhão com Ele, ter quarto com Ele, ter o altar com Ele, irmãos, amém? Você precisa ter altar com o Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela não é feita de qualquer forma, não. É feita através de oração e de jejum. Nós temos um inimigo de nossas almas. E ele se chama Satanás. Nós estamos na contramão do mundo, irmãos. Amém? Que hoje está sendo certo o errado e o errado está sendo certo. Mas para nós o certo é certo e o errado é errado. Aleluia. Nós estamos na contramão. Imagina, irmãos, você indo daqui para João Pessoa, né, e você pegar a contramão. É perigoso ou não é? Você está desviando pelos carros. Imagina, irmãos. É uma loucura, não é? Mas é uma loucura para aqueles que estão perdidos, amém? Mas para mim e para você que conhece ao Senhor, é sabedoria de Deus, amém? Então você tem que ir em encontro, irmãos. Você tem que ser sério mesmo naquilo que você crê, que é no Senhor. A Bíblia, irmãos, diz que Deus, Ele não inocenta o culpado. Olha só, isso é forte, amém? Ele não inocenta o culpado. Então, o culpado sou eu, ele não vai me inocentar, não. Amém? Está chegando a hora, amém, irmãos? Estou terminando, amém? Então, irmãos, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você recebeu, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Ou seja, você tem a santidade dentro de você. Imagina, irmãos, você vendo uma coisa errada, você abrindo seu celular ou notebook, não sei, e olhando a pornografia, alguma coisa desse tipo. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Se uma pessoa faz isso e ela é cristão, o inimigo ela vai destruir a casa da pessoa, irmãos. Se você é uma mulher, irmãos, que conversa demais, fofoca demais, tenha cuidado com isso, porque isso é brecha para o Satanás entrar na sua vida. Eu tive um pastor que ele falou assim, ele disse, olha, quer ver uma pessoa que peca muito? É que conversa demais. Glória a Deus que aqui ninguém conversa muito, amém? E ele falou, eu vejo uma pessoa que peca muito, né? Ele era americano, o pastor conhece. Sabe quem é que eu estou falando, né? Ele diz, eu conheço uma pessoa que peca muito por ela conversar demais, né? Então, há uma moderação, tem que ter uma moderação na sua conversa. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter postura, irmãos. As pessoas hoje, irmãos, elas não querem empregar, né? Dar um emprego a um cristão, a um crente, dizer, não quero não. Misericórdia, irmãos. Temos que ter cuidado com isso, irmãos, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Eu preciso ter a postura de Cristo diante dos homens, dentro da sua família. Você precisa pedir um perdão, vá lá e peça perdão, irmãos. Não foi ele que me magoou. Irmãos, libera o perdão na vida da pessoa lá. É melhor ficar com a paz do que com a razão, você entende isso? Você com a paz, maravilha, irmãos. Agora você com a razão fica triste, angustiado. Então fique com a paz, vá lá e chega, me perdoe em nome de Jesus. Mesmo que você não seja culpada, mas a pessoa está pensando que você é culpado, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele cegou o entendimento do mundo, das pessoas. Então muitas vezes vai lhe acusar, vai lhe apontar. Não apontaram Jesus, sacrificam. Amém, irmãos? Imagina eu e você, irmãos. Jesus só via nos montes. A Bíblia diz, ora descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. E na mesma hora ele ficou limpo. Jesus vinha de onde? Do monte. Esse versículo aqui que a gente leu, que é na situação de Pedro lá, né? Não estou rebaixando Pedro não, amém, irmãos? Porque ele foi se restaurando e foi, né, obedecendo ao Senhor, e aí quando ele estava passando, a sombra dele curava os enfermos, amém, irmãos? Coloquei essa parte aqui só para a gente entender, né? Que muitas vezes nós estamos sendo reprovados diante de Deus. Amém, irmãos? Então precisamos ter cuidado, irmãos, com o nosso proceder. Tem um proceder de cristão. Que as pessoas cheguem, irmãos, e olhem para você e lhe criticam. Irmãos, eu trabalhava numa empresa aqui, muitos homens, né, na empresa, e mulheres também, e às vezes tem uma rodinha assim, né, e agora eu lembro agora
lá em Salmos, no capítulo 1, né, versículo 1. Eu lembro lá daquela passagem, só falando aqui esse testemunho, depois eu chego lá. Estou dentro do tempo ainda, amém, pastor? E, irmãos, eu ia chegando e eles chegavam e falavam, ei, cala a boca aí, que lá chegou o irmão. Eu digo, amém, é isso mesmo, irmão. É isso mesmo, gostei, viu? É desse jeito mesmo. Por quê, irmãos? As pessoas têm que lhe respeitar, irmãos. Amém? Amém. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Salmos, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você tem andado no conselho dos ímpios? O pastor aqui, irmão, está aqui. Glória a Deus, viu? Pela vida do pastor. Aqui para você vir, né, falar alguma coisa com ele, pedir algum conselho. Não vem falar sobre o dinheiro, não, mas sobre as outras coisas, a questões familiares, a questão da sua vida, você pode vir que ele está aqui para lhe receber, amém? Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, está escrito, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Eu vou ler os últimos versículos aqui para mim terminar a ministração. Amém, pastor? Fica lá em Tiago, no capítulo 1, por favor, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito, irmãos, capítulo 1, versículo 22 de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Você quer ser bem-aventurado, irmãos? Ou seja, mais do que feliz? É nós, irmãos, que temos que nos tornarmos praticantes da palavra. Amém? Gostaria só que você olhasse para mim agora. Amém? Aleluia. Eu sei que você é um leitor da Bíblia, quer ler até na igreja, amém? Às vezes, irmãos, minha esposa está aí, ela, às vezes estamos na igreja e o pastor está lendo algum texto e ela continua, eu digo, peraí, seja seu dever de casa, escuta a palavra, amém? Por isso que às vezes eu chamo a atenção, né, assim, eu chamo você para o que está sendo falado aqui, porque eu sei que você é um leitor da palavra, amém? O que é que está escrito, irmãos? Olha, tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. Quem é que vai se tornar praticante? Somos nós, irmãos, amém? Às vezes as pessoas, irmãos, eu sei que, com todo respeito aos cristãos, aos meus irmãos, né? Às vezes a pessoa diz, olha, Senhor, me dá fé, mas a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Você quer fé? Então escuta a palavra, leia a palavra, amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí ele diz, olha, porque se você é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no seu rosto, contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, nós lemos 3 versículos aqui que fala bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-aventurado, irmãos? Nas realizações dos seus sonhos? Então medite na palavra de dia e de noite, amém? Nós precisamos, irmãos, praticar a palavra. Porque não adianta a gente ouvir a palavra e não praticando, né?
A Bíblia diz lá em Mateus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre o quê? Sobre a rocha. Aí ele diz: olha, e todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo o quê? Grande a sua ruína. Nós podemos ver aqui, irmãos, que são dois ouvintes da palavra, um praticante e o outro não praticante. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas desmoronar e sair fora da igreja, irmãos, porque não pratica a palavra, irmãos. Amém? Eu preciso praticar a palavra, você precisa praticar a palavra. Amém, irmãos? Mas eu creio, irmãos, que nós somos ouvintes praticantes, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Se eu passar daqui, pastor, eu acho que é de mim mesmo, amém? Gostaria de chamar o pastor e agradecer, né? Pastor Aloysio, não é isso? Amém? Pode vir, pastor. Muito obrigado, né? Pela atenção dos irmãos. E sejam praticantes da palavra, amém. Glória a Deus, glória a Deus.